Hoje nós vamos falar de algo muito sério, de algo muito importante no reino de Deus, algo que eu tenho certeza que muitos de vocês, como eu, têm dúvidas, tinha dúvidas no meu caso, mas que através de uma oração, através de uma revelação do Espírito Santo, nos é colocado dessa maneira, de uma forma elucidativa e, pasmem, através da própria palavra de Deus. Ela está lá, pronta para te dar todas as respostas que você precisa. Vamos à palavra de Deus. Mateus 12, 27 e 32. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Você percebe como isso é muito sério? Como que se nós pecarmos contra Deus, falarmos mal de Deus, de Jesus, isso pode nos ser perdoado. Mas se nós falarmos mal, se nós pecarmos contra o Espírito Santo, se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Mas qual seria esse pecado contra o Espírito Santo? Vamos analisar conforme nós lemos. Jesus estava ali, vamos ver todo o contexto, Jesus estava ali, diante da multidão, diante dos fariseus, ele estava fazendo um milagre, como muitos e muitos sinais e milagres que Jesus fazia. Mas por que Jesus fazia milagres? Para que o povo visse, para que o povo cresse que ele era o Filho de Deus. Então esse é o cerne da questão. E ali naquele momento Jesus estava curando aquele homem e fazendo um milagre. E muitos estavam o adorando, muitos estavam glorificando a Deus, mas os fariseus, como sempre, não. Os mestres da lei, os doutores da lei, não. Eles falavam o quê? Eles falavam, olha, você está fazendo esses milagres por Beelzebu, por um pacto feito entre você e Beelzebu. Não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Satanás que você está fazendo esses milagres. Olha como isso era muito sério. Eles estavam dizendo ali, além de não crer, estavam impingindo a realização daqueles milagres a Satanás, ao inimigo, não a Deus. E nós sabemos que Jesus, tudo que ele fazia quando ele era homem aqui nessa terra, era através do quê? Era através do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia de milagres, tudo que Jesus fazia de sinais, era através do quê? Através do poder que Deus deu ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Lembra quando Jesus foi batizado? A voz do céu dizendo para Deus e a pomba descendo a Jesus em forma de Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, Jesus estava com a plenitude do Espírito Santo nele. Por isso que ele realizava esses milagres. E os fariseus foram tocar justamente num ponto que não deve ser tocado nem por eles e nem por ninguém. Porque o próprio Jesus disse ali que se você pecar contra Deus e contra Jesus, isso será perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, meu amado, não será perdoado nem nessa era, nem na era que há de vir. Olha como isso é forte, olha como isso é tenebroso. Então, eis o segredo, eis o mistério. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que você duvidar da operação dele através de alguém. Se você está aí, você vai numa igreja e você vê ali curas, porque existem isso sim, existem pessoas tocadas por Deus para fazer milagres, para fazer curas
hoje em dia ainda. A minha mãe mesmo, ela não era convertida a Cristo. Meu pai, durante 30 anos, ele orou pela minha mãe. E a minha mãe, como foi a conversão dela? Ela foi num culto de uma realização de milagres que estava acontecendo na nossa cidade, de uma igreja pentecostal, que eu não vou dizer o nome. Ela foi num culto desse crente, e ela tinha um problema no túnel do carpo muito severo. E nós sabemos que problemas no túnel do carpo somente com cirurgia para resolver. Minha mãe já tinha tentado de tudo. E ela foi nessa noite de cura e milagres. E pelo espanto dela, ela foi curada naquele culto. Um culto de uma igreja que nós não seguimos, eu mesmo e minha família, nós não congregamos ali, mas ela foi curada através de um pastor que veio de São Paulo, um pastor famoso também. Ele veio de São Paulo e ele fez a cura, e ele foi usado por Deus para curá-la. E minha mãe foi curada. Através daquela cura começou a conversão dela. Então teve que ter um sinal, teve que ter um milagre, teve que ter alguém sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para curá-la. Isso é muito forte. Quando você ver alguém sendo curado, não mais blasfeme, não mais diga, isso daí é mentira, isso daí é encenação. Não, mesmo que você ache que seja, não fale com a sua boca. Porque, como está lá na Bíblia, pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O próprio Jesus disse isso. Então não peque contra o Espírito Santo. Viu um milagre, viu alguma coisa de extraordinário acontecendo, e essa pessoa que está realizando esse milagre, feito por Deus, essa pessoa sendo usada por Deus para fazer esse milagre, você fique quieto, não duvide, ou então glorifique a Deus. Senhor, seja glorificado o teu nome por esse milagre, Deus seja louvado por esse milagre. Você entende? Porque mesmo que não seja, você está glorificando a Deus, você está dando crédito a Deus, ao Espírito Santo. Então é esse o grande pecado, é essa grande blasfêmia contra o Espírito Santo, é você não crer, é você, além de não crer, você falar como esses fariseus falaram. Não, tudo isso que você está fazendo é por um pacto que você fez com Beelzebul, príncipe dos demônios. Você está usando o poder de Satanás, não o poder de Deus. Você está usando um espírito maligno, não o Espírito Santo de Deus, para curar essa pessoa. Foi isso que aconteceu, conforme nós lemos. Isso é muito sério, isso é muito importante. A partir de hoje, nunca mais diga nada contra um milagre que você vê, seja nas redes sociais, seja na televisão. Alguém está lá, está falando, eu estou fazendo esse milagre foi feito através de Deus. Fique quieto, mesmo que você duvide, fique quieto. Ou então, melhor, Deus seja louvado. Glorifico a Deus por essa cura, por esse milagre. Porque mesmo que não tenha sido feito por Deus, você está dando crédito a Deus, como um bom cristão, como uma boa cristã. Você vê como que a palavra de Deus ela é autoexplicativa. Conforme nós lemos ela mesma vai dizer para nós qual o sentido, qual a razão daquilo estar sendo escrito. Você às vezes fala, fale comigo, Senhor, fale comigo de alguma maneira. Abra a tua Bíblia, vai ler a Bíblia. Você não pega a sua Bíblia para ler, você lê tudo, você lê redes sociais, você lê jornal, você lê revistas, você fica lendo as mensagens das pessoas que te mandam, mas você não lê a Bíblia, você não abre uma Bíblia para ler. Então o que isso adianta? Como que Deus vai falar com você? Agora comece a meditar, comece a buscar a palavra de Deus, para você ver como que Deus vai falar com você através da palavra dele. É tudo uma questão de busca, meu amado. Se você não busca Deus, Deus não vai aparecer em forma de anjo para você e falar, olha fulano de tal, olha João, olha Maria, volte-se a mim. Deus não vai fazer isso, Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. Deus não, Deus é Deus. Deus ele já te criou, Deus ele já te formou, Deus ele te dá o pão de cada dia. Você está aí, plena, comendo, bebendo, saudável, e mesmo que esteja com doença, é algo passageiro. É Deus que te dá tudo. E como que você não vai buscá-lo? E pior, como você, além de não buscá-lo, você vai
ficar impingindo, dando descrédito a Deus por um milagre que acontece. Não faça isso. Não peque contra o Espírito Santo, você não será perdoado. Lembre-se do que Jesus disse, você não será perdoado, nem nessa era, nem na outra. Isso é muito sério. Tudo bem? Que essa palavra tenha sido de conforto para você e tenha sido de uma descoberta para você. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem outro entendimento, porque eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas um instrumento usado por Deus nesse pequenino canal para trazer uma palavra de Deus para você. Eu não sou o dono da razão e nem o dono da verdade. Todos nós aprendemos juntos com a palavra de Deus. Eu estou apenas fazendo aquilo que Jesus disse para eu fazer, e de pregar o Evangelho para toda criatura. Eu estou fazendo isso através da internet. Você está me ouvindo porque Deus quis que você me ouvisse. Tudo bem? Então até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.